Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de entrevista com gestores de fundos imobiliários aqui no TC. Bom, como vocês já sabem, o TC é o seu novo porto seguro para investimento em renda passiva. Nós temos diversos produtos ligados a fundos imobiliários. Temos o Renda Extra 3.0, nosso produto que tem 2 carteiras recomendadas, um guia de recomendação, relatórios dos mais diversos, como semanal, mensal, setorial. Tá? Temos uma tabela de dividendos e PVP atualizados toda semana, além de vários outros conteúdos, como esse programa de entrevista. Comigo, nosso Head de FIIs, Arthur Losnak. Prazer, Felipe. Prazer, Yuri. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença, Yuri. Bom, o Yuri é o gestor do Mora aqui, Mora 11, que é um FOF da indústria. E a gente vai conversar realmente para entender mais a cabeça da Mora, né, como um todo, e também a cabeça dele como gestor. E é sempre bom a gente interagir com o gestor para saber, né, porque quando você bota o dinheiro, né, num fundo, né, realmente você está comprando a tese, né, comprando realmente a cabeça, né, do time de gestão. Então acho que, bom, bem-vindo, Yuri. Obrigado por ter vindo. E vamos lá, então, vamos começar a conversar, né? Yuri, prazer ter você aqui com a gente para conversar. Ia pedir para você se apresentar primeiramente, fala um pouco de você e depois da gestora. Bom, obrigado pelo convite, estar aqui. É impressionante estar aqui no escritório de vocês. A gente acabou, antes de estar aqui, conhecer um pouco das instalações aqui do escritório e é realmente impressionante assim, o business que vocês construíram aqui, super legal. Bom, falar um pouquinho sobre mim e sobre a empresa. Bom, eu trabalho em fundos de investimento desde 2007. Comecei a minha carreira em alguns bancos e em 2009 eu comecei na Mauá Investimentos. Eu fazia posições de juros e moedas lá na Mauá. Em 2011 eu fui para a 3G Capital. Eu montei o escritório da 3G Capital aqui no Brasil. Eu era responsável por toda a operação macroeconômica da 3G no Brasil e em América Latina. Depois disso, eu fundei uma asset junto com mais 4 sócios, chamava MVP Capital, que mais tarde foi comprado pela Bozano Investimentos. Então, a gente trabalhou por bastante tempo dentro da Bozano Investimentos. E, recentemente, em 2017, eu me juntei ao time da Mora Invest para fazer os portfólios de imobiliário. Desde 2017, eu toco algumas estratégias dentro da Mora Invest, e dentre elas a parte imobiliária. E a parte imobiliária foi, aos poucos, né, tomando um tempo maior da gestão. E hoje eu sou gestor dedicado a essas estratégias imobiliárias. Então, eu venho de um passado do trading de renda fixa, um trading um pouco mais macro, e acabei agora nessa parte imobiliária. É legal que isso dá uma perspectiva bem macro, né, para a parte imobiliária. E assim, um pouco sobre a empresa. A Mora Invest é uma empresa que surgiu em 2011, focada principalmente em ativos de crédito, em 2011, crédito estruturado principalmente. O gestor de crédito da Mora Invest é um gestor que está com a gente desde 2011, toca 3, 4 fundos hoje com bastante primazia, são fundos que estão dando um retorno aí excelentes. E a partir de 2017, a Mora começa a fazer essa parte imobiliária comigo. E recentemente, a Mora ela se torna uma gestora exclusiva para essas 2 classes de ativos. Então, hoje, a gente só faz a parte de crédito e da parte imobiliária. Bom, legal. E sabendo aí que você já veio então dessa parte de macro, vou começar por essa pergunta. A gente tem visto aí o fiscal sobre risco, a gente tem visto uma inflação elevada, uma taxa de juros que, segundo algumas casas, vai passar de 2 dígitos para o ano que vem. Eu queria saber aí qual que é a tua perspectiva e, o mais importante, como isso vai afetar o IFIX. Legal. E a tua carteira também, acho que Acho que, bom, vamos começar já com a pergunta mais difícil, né? Bom, é muito difícil precisar até onde o juro vai subir. Hoje, é importante dizer assim, a gente está começando a entrar no território contracionista de juros, o que significa que a taxa de juro real, olhando a inflação à frente, ela começa a chegar num nível hoje perto do equilíbrio, depende de onde você acha que é a taxa de juros de equilíbrio do Brasil, mas após a próxima alta, que provavelmente vem na mesma magnitude pelo anúncio do Banco Central recente,
dá para imaginar que a taxa de juros vai atingir um patamar contracionista. O que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa de juros ela já vai fazer com que a inflação comece a cair, comece a ceder de certa forma. E vai fazer com que exista um desaquecimento econômico. Então, na verdade, quando você tem um aumento de juros, e por diversos fatores a gente está tendo agora, acho que o lado fiscal que você mencionou e outras coisas mais, mas você tem um aumento de juros para controlar a inflação, principalmente. O aumento de juros ele começa a se refletir num cenário de inflação mais baixo, a partir, assim, claro, quanto mais juros, maior o efeito baixista na inflação, com determinada lag de política monetária, então existe o aumento de juros agora, a gente vai sentindo a inflação só daqui a bastante tempo, normalmente isso demora entre um ano e meio para acontecer, mas o que a gente pode ver agora é que esse aumento de juros está fazendo com que provavelmente no final do ano que vem, começo do 2023, haja uma pressão para baixo na inflação e para baixo também no crescimento. Então, quanto mais juros, a tendência é reduzir um pouco o crescimento. E você tem sempre esse balanço, né? Aumenta juros, reduz um pouco a perspectiva de crescimento, reduz um pouquinho a inflação. A inflação sob controle vai fazer com que o Banco Central seja possível cortar juros novamente, e aí você segue os ciclos, né? E a sua pergunta sobre qual o efeito disso no IFIX. O efeito no IFIX, você tem diversos setores no IFIX e cada um deles reage de forma diferente ao aumento de juros. Então, quando você faz uma conta mais financista, que é você simplesmente pega o que você recebe de dividendos dos seus fundos imobiliários, o dividend yield dos fundos, e faz essa conta contra o que você estaria ganhando na renda fixa ou no CDI, as pessoas tendem a vender as cotas dos fundos imobiliários para migrar as carteiras para o CDI, porque acham que assim vão render mais. Quando você faz uma conta olhando exclusivamente os fundos e o que tem dentro das carteiras dos fundos, aí o jogo já é outro. Então, você olha a carteira dos fundos, você olha o que os fundos realmente estão comprando, que preço que eles estão comprando. Hoje você encontra alguns fundos que estão muito descontados do que deveriam, olhando os pares e olhando as transações do mercado real. E nesse ponto, eu acho que o mercado exacerbou um pouco esse movimento de Selic para refletir nas cotas dos fundos imobiliários. Então, por mais que você tenha uma competição por investimento, né, o investidor pessoa física, ou qualquer investidor, na verdade, ele sempre compara dois investimentos e vê onde tem mais margem de segurança e melhor retorno. Quando você coloca hoje na conta uma coisa do lado da outra, o CDI contra os fundos imobiliários e a rentabilidade recorrente dos fundos imobiliários hoje, você, na média, vai optar pelo CDI. Só que quando você coloca na conta a perspectiva futura de possivelmente ganho de reprecificação de alguns fundos imobiliários, aí eu acho que o jogo já é outro. Onde está essa reprecificação que você mais vê? É setorial, né? Hoje, o setor que a gente acha que está com uma possibilidade de reprecificação melhor é o setor de lajes corporativas. Eu acho que é um setor em que o investidor fazia muito conta de dividendo recorrente, de dividend yield, para saber se ia comprar as cotas ou não dos fundos. E acaba que pelo ciclo que a gente passou agora de pandemia e de entrega, e o ciclo de lag nas entregas de novos edifícios, e na busca por novas lajes, você teve um descompasso aí entre oferta e demanda causada principalmente pela pandemia, mas pelo ciclo econômico também. E esse descompasso fez com que a taxa de vacância aumentasse muito. Esse aumento de taxa de vacância fez com que, naturalmente, o yield dos fundos de laje corporativa caísse ligeiramente, ou não subisse, acompanhando a inflação, algo assim, e fez com que as pessoas fizessem essa conta. Por que eu vou comprar esse fundo de laje corporativo que está me pagando 5%, 6%, 7% ao ano, se eu posso, agora, o CDI indo provavelmente na próxima reunião a 9 e pouco, se eu posso ganhar 9% no CDI. Esse tipo de conta fez com que a cota desses fundos imobiliários caísse muito. Só que isso tudo é cíclico, né? Então, em determinado momento, você vai ter uma queda de novas entregas e você vai ter um aumento de procura por imóveis de lajes corporativas, de imóveis de empresas. E nesse momento vai ser um momento em que há um preenchimento de vacância, existe um aumento de dividend yield para esses fundos e existe um repasse maior, tanto da inflação quanto de aumento real de taxa de aluguel para os inquilinos.
E quando isso acontece, você tem um aumento expressivo de dividend yield e um aumento na preço das cotas dos fundos. Legal, é difícil, ninguém tem bola de cristal, mas você estima aí quando que as lajes devem se recuperar? Você tem um prazo que você trabalha aí, que você tem em mente? Do lado dos fundos de laje corporativa? É. Sim, na verdade, esse é pelo... Pode ser o mercado fora da bolsa também. Sim, ou dentro. Claro, mas assim, pelo ciclo de laje corporativa ser um ciclo muito longo, esse é um mercado que é até um pouco mais fácil de estimar. Assim, salvo, claro, ninguém prevê uma pandemia, ninguém prevê quando que volta aos escritórios e coisas assim, mas pelo ciclo de entrega e procura, ele é um setor que você consegue ter estimativas consistentes de anos à frente. Por que eu digo isso? Quando você decide subir um prédio comercial, entre você tomar essa decisão e você efetivamente entregar esse prédio para o inquilino entrar, é uma decisão que demora entre 5 e 6 anos. Porque você tem que montar o projeto, aprovar o projeto na prefeitura, começar as obras, fazer as vendas, buscar financiamento, fazer as obras, entregar, buscar toda a regulamentação da região para que os seus inquilinos possam ocupar o edifício e assim por diante. Isso é um processo que demora bastante. Então, se você considera o ciclo de entregas de novos prédios, a gente já consegue ver pelo menos 2 anos à frente, pelo canteiro de obras que tem em São Paulo, qual vai ser mais ou menos o ciclo de novas entregas e qual vai ser mais ou menos as regiões em que esses ciclos, essas entregas elas vão acontecer. Inclusive, assim, tem relatórios sobre isso na indústria, acho que não é segredo para ninguém. Esse ano teve algumas entregas grandes de novas lajes. Por quê? Porque as pessoas começaram a construir isso, começaram a pedir aprovação para a construção disso em 2016, 2017. Ano que vem você tenha mais alguma coisa de entrega, então você tem alguma metragem sendo entregue ainda. E para 2023 você já tem uma queda muito abrupta de novas entregas de lajes corporativas. Aí, beleza, o lado da oferta está equacionado. Então, você ainda tem algumas lajes agora. O cara que vai entregar em 2023, 2024, 2025, ele teve que ter tomado a decisão de subir isso em 19, 20, 21. Me espantaria subir um novo prédio de laje corporativa durante a pandemia. Eu acho que você teve um freio muito grande de novos pedidos de aprovação e novas possibilidades, e novos interessados em subir prédios de laje corporativo. E o custo muito mais alto. E por isso, assim, a gente imagina que o ciclo, em 2023 dá para saber já, mas 24 e 25 a gente também imagina que o ciclo de entrega seja muito pequeno, de novo estoque de lajes corporativas. E do outro lado, você tem que analisar a demanda. Então, assim, quem que está ocupando novas lajes e como que isso acontece? Como é que você vai estimar a demanda para daqui a 3 anos? É muito difícil hoje. Então, você assume que isso anda junto com o PIB. De certa forma, quando a gente está pensando em lajes corporativas, o principal mercado de lajes corporativas, principalmente dos fundos imobiliários, ele fica em São Paulo, um pouco o Rio, um pouco menor em outras regiões, Porto Alegre está crescendo um pouquinho também. Mas quando você pega São Paulo, muita gente fala, não, vou estimar a quantidade de PIB de São Paulo, inclusive os relatórios das casas especializadas em buscar a demanda por novas lajes faz isso, né? Pega o PIB de São Paulo para ver qual vai ser a demanda de São Paulo por novas lajes. A gente não gosta muito desse approach, assim, a gente imagina, a verdade é que muitas empresas brasileiras têm a sede em São Paulo, então as empresas ocupam lajes em São Paulo, mas têm atuação no Brasil inteiro. Então a gente gosta mais de acompanhar o PIB brasileiro para ver essa demanda por novos inquilinos em São Paulo. O PIB esse ano, acho que é só a volta do ano passado, então o PIB do próximo ano já está sendo afetado pela alta de juros e por por esse problema fiscal que a gente está vivendo. O PIB em 2022 e 2023, 23 e 24, desculpa, é um pouquinho mais difícil de estimar. Yuri, em síntese, você acredita então que a gente não vai ter um estoque de 23 e 24 maior, a gente deve ter uma absorção do atual estoque dessas novas entregas, então a gente pode ter essa vacância mais linear na cidade de São Paulo, no patamar que está hoje, que é referente a 2018, 2017, casa de 20%, e para frente menos estoque para deixar as lajes em si, a demanda por lajes absorverem aí essa vacância. É nessa linha que você está pensando? Exatamente. Assim, assim, somando isso tudo, o que a gente vê? A gente vê que as vacâncias, que hoje estão num patamar bem acima do histórico,
ela deve continuar no ano que vem ainda. O ciclo de entrega ainda é razoável e poucas empresas tomam a decisão hoje com a indefinição ainda de se vai ter um novo pico de pandemia, quem vai ser o próximo governo, existem várias indefinições na economia que faz com que empresas que queriam se expandir esperem um pouquinho para se expandir. Então, o que quer dizer isso? Olhando, assim, somando isso tudo, o que a gente vê é que o ciclo de vacância ele deve começar a cair a partir do final de 22, começo de 23. Então, e aí você pensa, bom, só vai cair lá, legal. Por que você está comprando laje corporativa agora, se você sabe que a vacância vai aumentar no que vem? Quer dizer, saber é difícil, mas a gente estima que ela deve aumentar um pouquinho, ou cair um pouquinho, enfim, mas a tendência, acho que ainda é de aumento de vacância para o ano que vem. A gente tem que antecipar os movimentos. Sim. Então, quando você, se chegar no momento em que você descobre que já está caindo a vacância, provavelmente o preço dos fundos imobiliários de laje corporativa vão ter subido. Então, você tem que antecipar esse movimento. Então, o que a gente vê, como a gente investe olhando... E o ciclo imobiliário é importante dizer isso, né? Acho que ninguém investe para a semana que vem, né? Ninguém compra uma casa para vender amanhã. A gente investe olhando daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10. E quando a gente já tem uma perspectiva de que vai eventualmente cair a taxa de vacância e ter um aumento de preço de aluguel, a gente tem que já se posicionar para isso. Vai demorar 1 ano? Provavelmente vai demorar 1 ano. Só que esse preço que a gente está vendo em fundos de laje corporativa, que estão tradando a níveis que chega a sair a 50% do preço do que é transacionado no mercado real, no mercado de verdade. Tem alguma pergunta para fazer? Não, quando isso acontece, é o momento da gente se falo. posicionar, entendeu? É o momento que você quer comprar esses fundos para conseguir surfar a onda, a próxima onda. Então, você sempre tem que olhar a onda hoje, acho que é muito fundo de CRI, acho que esse tipo de instrumento está sendo muito, muito usado, mas você tem que sempre enxergar, depois dessa, qual é a próxima onda. Eu sempre brinco assim, eu sempre como chama, surfar a onda, não compor a onda, né? Exato. Acho que, Yuri, se puder comentar um pouco, assim, acho que realmente, né, a sua ideia, assim, legal, né, de realmente, acho que ficar exposto, né, à laje, né, que vai demorar um pouco para, assim, monetizar, mas você pode, assim, acho que discutir assim, comparar, né, com o seu custo de oportunidade, né? Porque, afinal, realmente, né, assim, você vai tá entrando hoje, né, realmente, 2021, que você vai sangrar um pouco, vai ter realmente um momento mais desafiador ali, e qual que é a conta que você faz, assim, sei lá, você faz uma tira implícita para cada ativo que você faz, assim, né, para alocar, realmente, como o teu benchmark não é fixo, você não tem essa obrigação de ficar over ou under, né, vamos dizer assim, maior ou menor posicionado em relação ao fixo daqueles setores, né, com seu, assim, só para comentar um pouquinho, assim, ao longo do tempo, né, realmente, né, quando você pegou o Mori, né, desde 2017 até agora, assim, ao longo do tempo, assim, qual foi o prazo que você tentou, né, esperar, né, assim, para concretizar, né, as suas teses, né, realmente, e realmente, sim, como você vê, né, quando a tese deu errado, quando a tese deu certo, assim, né, a saída também, porque realmente entrar é importante, mas também sair, né, saber a hora de sair é muito importante também, né. Uhum. É bom que você fez a pergunta e você parcialmente respondeu ela, então eu agradeço. Assim, a gente faz exatamente isso, é conta de tiro. Certo. Então, se a gente imagina que o fundo vai ter eventualmente uma reprecificação daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, e que as pessoas se antecipam a isso. Então, a gente entendendo que o mercado ele não é mais tão ingênuo como era há 5, 6 anos atrás, hoje o mercado está mais institucionalizado, as pessoas físicas estão buscando mais informação, a gente entende que as pessoas se antecipam a esse ciclo. Então, a gente tem que se antecipar à antecipação. E com isso, você tem a reprecificação de fundos antes até de ter a queda na vacância. Então, assim, é como você não compra uma ação depois que ela divulga o resultado, ela foi muito boa. Você compra uma ação quando você acha que o resultado vai ser muito bom. E é exatamente o caso consenso, sim. dos fundos imobiliários. Então, a gente acha que o mercado foi para esse lado e hoje a gente faz exatamente a conta de TIR. Então, quanto mais próximo a gente acha do momento em que vai ter a reprecificação e maior a reprecificação que a gente encontra nesse fundo, maior a nossa posição vai ser nessa estratégia. Você tem uma tira atual do Mori 11 a patrimonial? Não, a gente não faz um TIR-alvo, até porque... Como consolidado, mas qual que é o seu hurdle para entrar dentro do Mori 11? Cara, a gente busca oportunidades, então assim, não tem exatamente um hurdle. Claro, eu não vou entrar numa posição, assim, os nossos cotistas do Mor 11, eles buscam uma rentabilidade
aí próximo a 9 a 10% isento de imposto de renda. Ou seja, eu não posso entrar em nada que vai destruir valor para o fundo nesse sentido. Então, Real ou nominal? nominal. Então a gente busca sempre coisas que vão dar acima de 11%, porque você tem a taxa de administração, os custos do fundo, etc. Então a gente busca operações que dão acima de 11%, 12%, 13% de retorno para que a rentabilidade final para o cotista fique em linha com, inclusive, o que a gente prometeu no estudo de viabilidade quando foi feita a oferta do produto. Uma pergunta aqui ainda sobre lajes. Para você hoje, o que seria mais interessante? Você tem uma visão, embora comprado, você tem uma visão de comprar vacância ou comprar algo locado defensivo, contrato típico atípico, laje B ou laje A? Vacância típico B. Vacância típico B. B. Tá, a gente até fazer um convite para o pessoal aqui falando de relatório, a gente observa nosso relatório de lajes corporativas que as lajes de padrão B foram as que tiveram um melhor desempenho na questão de pedida de preço durante a pandemia. A gente viu aí um desempenho favorável ao preço pedido nas lajes B, incluindo ali vacância, redução de vacância nesse tipo de laje. Então, comprando laje B, contrato típico, você espera, comprando com vacância, você espera uma demanda maior para esse tipo de laje, com um aumento de preço pedido por metro quadrado numa eventual revisional. E aí também sobre localização, qual que é a melhor localização que você espera se encontrar dentro de São Paulo? Ou fora de São Paulo também, mas assim, se quiser falar fora de São Paulo, cita a cidade. São Paulo, como ela é quase que um país dentro de então você pode destrinchar mais por zonas. O que a gente busca, e é uma busca difícil de ter, na verdade, são lajes B em lugares A. Triplo A, na verdade, né? Então, o que a gente busca são as regiões Faria Lima, Pinheiros, tem muita coisa aparecendo também, Avenida Paulista, comecinho da Berrini. São lugares que hoje são muito privilegiados em São Paulo, são lugares onde quando tiver, assim, está tendo já uma volta para os escritórios, etc., mas quando realmente o PIB aquecer e tudo começar a andar um pouco melhor em termos de crescimento no Brasil, a gente imagina que serão os primeiros lugares que vão ser buscados para novas aquisições e para novos aluguéis. E, além disso, assim, isso em termos de localização. Em termos de laje B, a gente gosta de laje B porque, além desses upsides que você mencionou, que é a revisional dos contratos típicos, que é, eventualmente, completar a vacância, né, com novos inquilinos, você também tem um outro tipo de potencial upside, que são os retrofits. Então, hoje, você tem muito fundo que comprou lajes B em lugares bons, gastou um dinheiro fazendo o retrofit disso, que é redução de preço de condomínio, você põe uma nova cafeteria lá e consegue oferecer aluguel de um outro negócio um pouco mais interessante, você renova a fachada, troca elevador, etc. E você assim consegue fazer um pequeno capex, você aumenta o preço pedido para as novas coisas. Mas é legal dizer que o ciclo imobiliário, de novo, isso é sempre legal frisar, ele demora. Ele não vai acontecer de um dia para o outro. Assim. Um retrofit de um prédio demora 1 ano para acontecer. Uma construção demora 5 anos. Uma negociação com um novo inquilino pode demorar 5, 6 meses. Então, você consegue repactuar e ter aluguéis melhores em determinadas lajes quando você faz o retrofit, depois que o contrato com o inquilino vence, ou depois que você troca de inquilino. Então é uma renovação muito lenta e muito constante, mas é legal ver que tem vários fundos fazendo esse tipo de coisa. Fazer aqui um disclaimer, uma explicação aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Um exemplo claro do que você pode ter dessa conversa de renegociação mais demorada, a gente observa em alguns relatórios gerenciais que alguns inquilinos já tiveram direito a revisional, mas ainda não exerceram esse direito, estão em negociação com o fundo. Então, um exemplo claro, a gente vê revisionais de 2020 até de 2021 que ainda não foram exercidas porque estão ainda em renegociação. Você pode contar um pouco também, acho que, Yuri, assim, acho que uma tese, né, realmente, acho que, como você comentou, né, cria realmente, acho que foi uma demanda muito boa, né, para essa proteção, né, entre aspas, contratada da inflação da maioria dos CRIs, né, laje também, como você falou, sofreu bastante e realmente já está tendo um bom retorno, né. Você puder comentar um pouco assim, da percepção de vocês de shopping, né? Assim, qual que é
o tato, né, de vocês, vamos dizer assim, acho que por setor, assim, acho que vocês gostam da tese, assim, realmente estão um pouco mais receosos com a tese, assim, que realmente vocês estão mais pesados em lajes do que realmente shopping em si, né? Exato. A nossa posição em shoppings hoje é pequena, já foi muito maior no passado. A gente teve uma posição de shoppings muito importante no primeiro semestre do ano de 2020, que quando teve a pandemia, quando teve o auge, né, do estresse da bolsa em relação à pandemia, você teve um momento em que as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Então, você via shopping fechado, você não sabia quando ia abrir, você não sabia se a vacância ia para se ia ficar em 10, 20, 50, 100%, você não sabia de nada. Você não sabia quando ia abrir, você não sabia se ia funcionar shopping, você não sabia se depois da pandemia as pessoas iam continuar indo em shopping, você não tinha muita ideia. Então, nesse momento, foi um momento que a gente teve até quase 40%, um pouco menos, foi uns 25% ou 30% da carteira em shoppings, que foi, a gente fez uma conta, muito, assim, quando o mercado fica muito irracional, é o momento em que você tem que ficar um pouco mais tranquilo, se trancar numa sala e pensar, pô, isso aqui, o quanto que vale mesmo? E a gente chegou a algumas contas, assim, com os fundos de shopping caindo 50%, 60% naquela pandemia, naquela pandemônio, tudo que foi a Bolsa de Valores naqueles meses de março, abril, maio do 2020. A gente encontrou a gente fazia a conta pô, a gente via que o metro quadrado estava sendo negociado a valores que não pagavam a demolição do negócio. Cara, não faz o menor sentido isso. O cara depois vai demolir o shopping, construir um galpão last mile lá e eu ainda vou estar ganhando dinheiro. Então, realmente chegou em níveis que não faziam sentido. Então, a gente montou uma carteira expressiva nisso. Depois que, enfim, o mercado entendeu que a vacância não ia ser algo tão exorbitante, que tinha uma renegociação de contrato com os inquilinos, você teve uma flexibilização legal dos operadores de shopping até para dar um waiver, o preço dos ativos voltou e a gente entendeu que não tinha mais tanto espaço para ter posições nesses ativos. Então a gente reduziu nossas posições em shoppings e hoje, olhando para frente, não, assim, dado o cenário que é muito mais claro para a gente de lajes corporativas, a gente prefere mirar o canhão de médio prazo para a parte de lajes corporativas. Então a gente reduziu bem o nosso portfólio em shoppings. A gente viu que shoppings não teve um aumento tão grande de vacância, né? As vacâncias, acho que, cara, superou a estimativa de todo mundo que tinha antes da pandemia. A gente vê shoppings com 95%, 94% de ocupação, coisa assim, pô, como é que ele só perdeu 6% de inquilino e com lojista fechado, com shopping fechado? O cara, assim, eles operaram mágica realmente de segurar os inquilinos. E isso refletiu nas cotas. Então, a verdade é que o preço das cotas hoje de shoppings, a gente não vê mais como tão barato quanto o preço de lajes corporativas. E a gente tem que entender, assim, como você falou antes, é tudo uma questão de tier. Shopping não vai acabar, shopping vai continuar sendo um centro de lazer de muitos brasileiros, vai continuar um lugar de entretenimento, vai continuar, assim, super funcionando. Mas hoje, o upside potencial que a gente enxerga é muito maior em lajes corporativas do que em shopping. Falar agora sobre logístico. Qual que é a tua visão para logística? O que você enxerga aí de logística para o atual cenário? Tá. Logística foi o setor mais resiliente durante a crise, acho que por motivos óbvios, acho que nem precisa entrar nesse mérito, né? Houve um aumento muito grande de procura por novos galpões logísticos, o aquecimento do mercado online e outros mais. E isso fez com que a vacância de logístico caísse muito. Logístico funciona hoje com contratos atípicos no geral, a maioria dos fundos de log funcionam assim. E os contratos atípicos ele tem uma característica muito próxima à renda fixa. Então você faz um contrato atípico de 10 anos, assim, sabe que nos próximos 10 anos você vai ter, se não tiver revisionais, né, previstas no contrato, você vai ter o aumento pelo IPCA, então, ou por outro indexador que ele colocou. Mas no fim você tem algo como, em alguns fundos de logística, IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 10 de cap, que hoje você compete diretamente com o mercado de renda fixa. Então, essa é uma conta que você tem que fazer um pouco mais com o mercado de juros reais no Brasil. Com o aumento de juros reais, claro, a gente enxerga com cautela o mercado de logística. E mais do que isso, no mercado de logística, tudo que eu te falei que o ciclo é longo do lado de corporativa, o ciclo é curto no lado de logística.
Então, para você subir um galpão é muito rápido. E tudo que não tem de oferta de terreno no lado de laje corporativa, você tem de excesso de oferta de terreno no outro lado. Claro, aquele terreninho last mile, o melhor terreno lá antes de chegar em São Paulo, tal, que pô, não precisa pagar X pedágios, ou que o cara consegue ir lá buscar rapidinho e tal. Esse realmente tem gemas que você encontra. Mas a verdade é que a restrição por terrenos não é tão alta. Então você tem um mercado em que houve um aumento de procura, mas também teve um aumento de oferta. Em algum momento você vai ter um esfriamento da procura, não sei quando, se é verdade, mas você vai ter esse momento. E vai ser um momento em que a oferta que teve, o cara não vai demolir o galpão. Então a gente enxerga que é um mercado que aqueceu muito durante a crise e é um mercado que a gente vê pouco potencial de ganho de preço, por ser um mercado onde a... Vai entrar é zero, né? Exato, em que a oferta se ajusta muito rápido à demanda. Se migrar, sei lá, como que chama? 10 quilômetros, né, do galpão pro outro, na mesma estrada, não é um problema, mas aqui, né, vamos dizer assim, na laje corporativa. Na laje corporativa. Se andar 10 quilômetros é impossível. Exatamente. Então, realmente é outra realidade, né? Então, acho que... Exatamente. Deixa eu te perguntar, você falou que você não vê um aumento aí no galpão. Você está falando com relação ao preço pedido de aluguel ou à valorização do imóvel em si? Aonde você vê que há o maior problema hoje? Porque a gente vê que o galpão logístico, o preço dele está flat, ele flutua dentro de um mesmo range há um bom tempo. Agora, em relação ao preço da propriedade, do galpão em si, ele tem subido porque ele incorpora mais fácil essa inflação do período. Aonde que você vê? Você acha que realmente o galpão em si, o imóvel, já está bem precificado? Ou você não vê margem ali de elevação no aluguel? Aonde que você vê essa barreira aí de ganho no galpão, na logística? Primeiro, se tiver aumento de aluguel, você vai ter aumento de oferta. Então, você não consegue, a menos que a região seja muito específica, aí entra num caso muito, muito peculiar, mas você não consegue ter esse aumento de preço pelo excesso de procura. Então você tem um limitador de preço. Você vê que o histórico de preço de metro quadrado do galpão, ele é muito estável ao longo do tempo. Não estável, mas assim, ele tem um teto, que a partir de certo ponto vale a pena você construir um outro. Então acho que a gente está um pouco nesse estágio, estão sendo construídos vários galpões, a gente tem vários fundos imobiliários novos agora, inclusive com teses de construção de galpões e não de desenvolvimento. De desenvolver, exatamente, desenvolver novos galpões. O que a gente via como uma oportunidade imensa 2 anos atrás, na verdade. A gente enxergava que era um momento em que o preço pedido na compra dos galpões estava tão alto que era muito mais barato você desenvolver um novo galpão e alugar do que você comprar um galpão já pronto e funcionando. E hoje a gente enxerga que isso já teve o seu curso, já aconteceu. Então, assim, a verdade é que hoje a gente tem reduzido a nossa carteira de logística dentro do fundo. E a gente tem feito isso de forma muito gradual e a gente enxerga esse lado muito mais como uma estratégia olhando uma análise bottom-up do que top-down. Então, os fundos de logística que a gente tem são casos muito específicos e que necessariamente não necessariamente eles agem como o grosso dos fundos de logística. E o play dos seus ativos, que você investe em logística, é mais ganho de capital ou realmente mais ganhar um yield, vamos dizer assim, comparado com a indústria como um todo? Ganho de capital. Ganho de capital. Bom, Yuri, agora vamos entrar na parte de fundos de recebíveis, que eu sei que é a tua praia também, a praia de vocês aí na gestora. E com relação aos CRIs, a gente tem visto uma emissão muito grande, um volume maior de oferta de CRIs. E a gente viu recentemente uma polêmica no Twitter, sempre a Fintwitch, em que uma discussão sobre qual é a melhor distribuição ou qual seria a correta, se era por regime de caixa ou regime de competência. Então, primeiro, antes de entrar na seara de fundos de recebíveis e os recebíveis em si, eu queria que você esclarecesse para a gente qual é o seu posicionamento com relação a isso e por quê. Legal, bom. Hoje a gente tem um fundo de CRI na casa, que a gente adota o regime de caixa para esse produto. A gente entende que o regime de competência ele é legal, é claro, é um regime que pode ser feito, mas é importante sempre o fundo dar essa informação para o investidor. Por quê? Porque o método como você analisa esse fundo, ele muda quando você sabe que o fundo tem regime caixa ou quando o fundo tem regime competência. Aí é importante explicar, né, o que são cada uma das coisas, né? O regime caixa, você só pode distribuir para o seu cotista
quando você recebe de fato o pagamento dos CRIs. Então você recebe o caixa do CRI, o caixa cai na conta do fundo e esse caixa é distribuído mensalmente para os cotistas. No regime competência, quando você distribui, além do caixa que vem das operações, você também distribui a atualização monetária dessas operações. Exemplificando, quando você compra um CRI, vou colocar o IPCA mais 12,68, que é o IPCA mais 1% ao mês, para facilitar. Quando você compra um fundo no regime caixa de IPCA mais 12,68, você recebe 1% por mês e você distribui esse 1% por mês. No regime competência, você recebe 1% ao mês e distribui IPCA mais 1%, que é o IPCA que foi no mês e mais 1% que você recebeu. Qual é o efeito final disso? Se você tem um IPCA, imagina que a gente comprou esses CRIs no começo desse ano e o IPCA foi de 10% no ano, no final do ano você tem um CRI que valia 100 e que no regime caixa esse CRI vai valer 110 na sua carteira e você distribuiu R$1 por mês. No regime competência, como você já distribuiu esses R$10 a mais do CRI, né, o CRI vai valer 100 na sua carteira, você já distribuiu esse ganho de IPCA ao longo do ano. Se o CRI, que tem um vencimento no final do ano, o devedor, ele paga o CRI, tudo certo. Você só mudou o timing da distribuição. Agora, se eventualmente o devedor não paga e você tem um default, o que acontece? Quando você tem o regime competência, essa atualização monetária da operação que você distribuiu antes de realmente receber esse caixa, como que fica para o investidor? Você não... você some, então você tem que arrumar esses R$10 de outro lugar. E com isso você gera um prejuízo que você já distribuiu. Então isso é muito complicado. Temerário. Então, talvez aí para quem fizer esse tipo de regime seria bom ter uma reserva maior, até mesmo um PDD. Mas a gente sabe que PDD para fundo de CRI, ele praticamente inviabilizaria, perderia-se muito nesse tipo de reserva. Exatamente. Yuri, a gente viu realmente, né, acho que principalmente agora em 21, né, muitos FOFs indo para o mercado, né, realmente com a proposta, né, que a galera está chamando agora de hedge fund, né, que realmente está indo, né, indo para ação, indo para FDIC, assim, então você pode comentar um pouco, assim, né, da proposta do FOF de vocês, né, tá. E qual que é a visão de vocês também desses novos produtos, assim, se vocês pensam também de fazer um play mais abrangente, ou realmente você acha que o foco é realmente ficar comprando FII? Assim, esse lado de ter os fundos, os chamados hedge funds dentro dos FIIs, né, que podem comprar ações, podem comprar FDICs e outras coisas mais, eu acho que é válido, mas eu não vejo motivo, a menos que ele faça muitas estratégias que são muito ilíquidas, mas eu não vejo motivo para um fundo desse ser numa estrutura fechada, que é uma estrutura de FII. Como que é a estrutura de FII? Né? Você faz a emissão do fundo, você pega o caixa dos cotistas, você emite cotas, você pega esse caixa é do fundo até o fundo amortizar. Então é um prazo indeterminado, ou seja, se algum cotista quiser resgatar, ele não vai resgatar, ele vai vender para outra pessoa no mercado secundário e assim por diante. Por isso que até que o valor de mercado do fundo varia em relação ao valor patrimonial. O grande problema disso é que existe uma isenção hoje para FIIs, mas não existe uma isenção tributária para fundos abertos que investem em FIIs. Então eu acho que essa indústria nova, né, esses novos produtos de hedge fund que investem na classe imobiliária, que são os FIIs, hedge funds, eu acho que eles deveriam ser fundos abertos, porque aí você consegue entrar e sair na sua cota patrimonial, você consegue aplicar no fundo, você consegue resgatar do fundo, você tem uma contabilidade muito mais simples do lado do cotista, só que você deixa a vida do gestor um pouco mais difícil, né? Porque o seu patrimônio muda. Mas como hoje funcionam os fundos de ações? Os FIAs, eles são fundos que podem comprar ações de empresas que vão estar aí por muito tempo e que, se você falar, pô, você prefere ter um FIA, você como gestor, né, prefere ter um FIA que ninguém pode resgatar? Pô, claro que eu prefiro. Mas para o investidor é muito pior. Então, eu acho que essa indústria de hedge funds do lado imobiliário deveria ser desenhada com fundos abertos. E aí, por que não é? Não é porque é maldade do gestor. Não é porque se você faz dessa forma, você perde a isenção. Sim. Então, tem que ter uma modificação de arcabouço
tributário em que você abranja também os fundos abertos que têm um mandato exclusivo para investir em fundos imobiliários. Pegando agora um gancho nessa parte de fundos imobiliários, de FOFs no caso, vamos tocar em um ponto que pode ser um pouco espinhoso aí para vocês. Já conversamos um pouco disso nos bastidores e ele falou por que ele não faz. Preço médio da tua carteira. A gente viu um gestor sentou aqui onde você está sentado e ele falou assim, olha, eu abro o meu preço médio e eu divulgo a minha carteira com relação ao dia seguinte do meu relatório gerencial, porque depois que eu já comprei a posição, se eu quiser comprar junto comigo, para mim é até melhor. Então ele divulga o preço médio, ele divulga a posição dele. E de um outro lado a gente tem alguns gestores que não revelam o preço médio, enfim, maiores dados da carteira. Tá? Por que vocês se posicionam dessa maneira e qual que é aí o embasamento? A gente adota a transparência suficiente para deixar todos confortáveis com o fundo, mas que não atrapalha na gestão. Então, a transparência do gestor ela não pode prejudicar a performance do fundo. Claro. Então, é essa diretriz que a gente segue. O que a gente faz em termos de divulgação do que a gente está fazendo dentro do fundo? Então, a gente, todo começo de mês, normalmente na primeira semana do mês, a gente faz uma live em que a gente não só fala todas as posições que a gente comprou, tudo que a gente vendeu durante o mês anterior e responde todas as dúvidas de todos os cotistas que deixaram lá. Se a live no começo tinha 15 minutos, porque não tinha dúvida nenhuma, o cotista às vezes não entrava, não conhecia, e agora que a live está com 500, 1.000, 1.500 pessoas assistindo, aparece muito mais pergunta, então às vezes a live demora 1h30, um pouco mais, porque a gente responde... Viu, Leonardo Veríssimo? Realmente todas... A culpa é tua, Léo. Graças ao nosso amigo Leonardo Veríssimo. Tá aqui nos bastidores, aqui, acompanhando, nosso contribuidor do School. Agora a gente tá entendendo por que demora, de 1h30 meia hora respondendo o Léo. Exatamente, a gente já começa a live dando bom dia pro Léo. Mas enfim, e aí do lado da divulgação das informações que você havia perguntado. Então a gente faz isso, a gente faz essa live falando tudo que a gente comprou e vendeu. Se a gente está no meio da operação ainda, a gente não revela o fundo que a gente está fazendo, a gente revela a classe do fundo, a gente fala, estamos vendendo um fundo de CRI, mas não falar qual é ainda, esperar eu acabar de executar a operação inteira, para também não ter, atrapalhar a gestão do fundo. No relatório em si, a gente escreve toda a carteira e realmente a gente abre todos os fundos que a gente comprou e vendeu, então lá está sempre bem descrito. E aí a pergunta polêmica, né, o preço médio. A gente não revela isso, por quê? A gente entende que você divulgar o preço médio, você pode fazer com que pessoas que leem o seu relatório infiram, imaginando quais as posições que você vai vender e quais você vai manter no portfólio. E evitando essa antecipação, porque assim, o mercado de FIIs, ele, assim, por mais que tenha liquidez, ele é ilíquido ainda. Ele ainda é líquido, assim, acho que você ter mais pessoas competindo pelo mesmo trade faz com que o preço do trade fique pior. Então, visando com que nossos cotistas, né, tenham o melhor retorno possível, a gente não revela isso para evitar que, eventualmente, alguém possa montar o quebra-cabeça do nosso portfólio e falar, putz, agora esse cara vai vender essa posição. Porque todas as posições que a gente entra, isso é importante dizer, né? Elas têm começo, meio e fim na tese. Então a gente nunca entra no fundo, não, vou comprar esse fundo aqui, porque esse fundo eu vou carregar para sempre. Não, a gente sempre compra fundos assim, pô, a gente vai comprar esse fundo a esse preço, por isso, isso e isso. A gente enxerga que daqui a X tempo determinadas coisas vão acontecer e vai me dar uma saída num preço mais alto ou com uma TIR determinada de X%. E isso na cabeça, as pessoas, se souberem dos preços médios, elas podem inferir quando que eu vou vender a posição e isso antecipar a mim. Então é por isso que a gente não revela. Boa. Você pode comentar também pra gente, Yuri, o seu fundo lá, que tem realmente a maior posição é o prazo, né? Você pode contar um pouco de onde que surgiu a ideia do prazo, né? Qual que é a maturação dele, como que vocês estão pensando também, tipo, também, sei lá, de ter outros produtos semelhantes também, né, ali no futuro, né? Legal. O FII Prazo não é um fundo nosso, né? É um fundo que a gente atua como cogestão. Na verdade, como a gente tem uma posição muito expressiva no prazo em relação ao patrimônio do fundo prazo, a gente tem uma posição no conselho, então a gente tem o poder de veto e a gente determina também, ajuda a determinar, né, quais são as compras e as vendas do produto, mas a gente não é o gestor do fundo. Esse é um fundo que ele é um fundo oportunístico.
Então, ele é um fundo com desenho um pouco diferente de fundo imobiliário normal. Ele é um fundo que tem cotas sêniores e cotas subordinadas. Nós somos os cotistas sêniores do fundo. Esse é um fundo que hoje ele não paga dividendo, mas ele é um fundo que sobe todo mês. Então, a rentabilidade dele vem no aumento do preço das cotas. E como ele é um fundo que não é transacionado no mercado secundário, ele é um fundo que vale o valor patrimonial dele. Você marca na patrimonial. Exato. E esse produto, assim, o interessante dele é que ele é um produto de prazo determinado. Então, ele daqui a 3 anos, se não me engano, são 3 anos e meio, ele vai acabar. Então, ele tem um prazo para acabar com o fundo. E quando isso acontecer, o fundo vale patrimonial. E a gente pretende manter as cotas até lá, ou até ter alguma amortização no meio do caminho. A gente vendeu pontualmente uma pequena posição do fundo recentemente, mas foi para enquadrar o produto. Assim, a verdade é que quando você tem um fundo que valoriza o valor patrimonial todo mês e o IFIX está ruim todo mês, a verdade é essa. Por mais que a gente caia menos que o IFIX, essa posição ela acaba ganhando uma relevância maior no portfólio, maior do que 10%. Então, pela legislação, a gente não pode ter uma posição acima de 10%. Então, a gente, por mais que esse fundo tenha liquidez, a gente procura os investidores para vender. E a gente vende também no valor patrimonial o fundo e dá oportunidade para quem quiser investir no produto junto com a gente. Mas é um produto que a gente gosta e pretende carregar. O que esse fundo faz? Né? E entrando um pouco dentro da carteira dele. Ele é um fundo completamente oportunístico. Então, ele comprou... recentemente houve um M&A grande no Brasil e que uma das empresas foi obrigada a vender alguns ativos a um preço de custo quase, o preço de book. E esse fundo ele foi lá e deu a opção dessa empresa vender para o fundo e já achou o comprador pagando 3 vezes mais o valor desses próprios galpões. Então é um fundo que já comprou, já vendeu, por isso que a gente chama de fundo prazo, na verdade, porque ele comprou a prazo e vendeu a prazo. Então esse ganho que teve, ele vai acruando ao longo do tempo. Então é um fundo que já comprou os ativos, já vendeu os ativos e fica lá, sempre tendo esse ganho, por isso que ele é um ganho tão constante, né? Ele é quase como uma renda fixa que... Você vai recebendo pagamento ali. Quase arbitrou, né? Você paga de um lado, recebe do outro, que você recebe mais do que você pagou. Mas a sênior tem um earnout ou a remuneração da sênior é travada? A sênior é travada e existe um kicker de performance em determinado momento. Bom, entrar aqui um pouco mais na parte de mercado de CRIs, que hoje é a maior posição do IFIX. A gente tem um pouco mais de 41% do IFIX composto por fundos de CRIs. E a gente viu aí uma crescente desse segmento dentro do próprio índice. Queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão e a sua projeção, porque chega num ponto em que os investidores eles compraram muitos fundos de CRIs visando ali o dividendo. Inflação tendendo a cair, estabiliza, cai, por conta da série de medidas contracionistas que já teve, como você bem pontuou. Selic também, chegando no ponto que estabilizou a inflação, volta a cair para fomentar a economia. Né? Uma Selic mais baixa estimula o desempenho aí econômico. Como que você vê, como que vocês imaginam que se desenhe 6 meses, 12 meses, 18 meses esse desempenho dos fundos de CRI? Tá? Qual que é a visão que vocês têm? Você acha que eles vão superar ali, de novo, não tem bola de cristal, mas será que passa de 50% do IFIX e depois volta a cair? Qual que é a tua visão, qual que é a tua expectativa com relação a eles? A gente entende que os fundos de CRI, eles são uma classe bem diferente dos outros fundos imobiliários. E aí é até difícil classificar tudo assim. Fundo de CRI, ele é um fundo de renda fixa, ele é um fundo de dívida. Você está comprando uma dívida de empresas. O fundo de tijolos está comprando direto os ativos e alugando e tudo mais. Então você tem ciclos muito diferentes entre ambas as classes. Hoje a gente vê com bons olhos os fundos de CRI, principalmente high yield. Até por isso a gente fez o IPO de um produto na bolsa recentemente, o MATV11, o MOR Gestão, a gente chamou de MOR Gestão Ativa de Recebíveis, porque é um fundo em que a gente tem uma parcela da carteira que a gente compra fundos de CRI, exclusivamente fundos de CRI high yield. A gente tem uma parcela da carteira em que a gente faz uma gestão ativa de fundos de CRI, e aí tem uma outra parcela da carteira onde a gente compra diretamente os CRIs do mercado e faz uma gestão também ativa de CRIs também high yield. Por que eu chamo de gestão ativa de CRIs high yield? É porque a gente, de fato, compra e vende. A gente não monta uma carteira e espera ela maturar e depois faz novas emissões, etc. Não, a gente compra a carteira, tenta vender a carteira com algum ganho de spread, de ágio, e depois entra novamente no nosso trilho de originação e compra novamente outra parte da carteira e assim por diante.
Se você falar, hoje os fundos de CRI, assim, e aí parte da sua pergunta olhando para frente, né? Os fundos de CRI foram muito bem esse ano, eles pagaram o IPCA, foi altíssimo, então a maioria que é indexada à inflação teve uma rentabilidade excepcional. Olhando para frente, você provavelmente vai ter uma queda de IPCA. A Selic, eu acho que dificilmente vai ter uma queda muito expressiva. Acho que você teve esse aumento de Selic. O aumento de Selic, normalmente, ele demora aí entre um ano e um ano e meio para bater no crescimento da inflação. Então, provavelmente, o próximo ciclo, a menos que isso é impossível prever também, mas olhando economicamente, exclusivamente isso, o próximo ciclo de queda de juros, a gente nem terminou de alta, a gente já está falando disso, mas deve acontecer mais no governo, não ano que vem, no próximo ainda. Então você tem um tempo em que o CDI vai ficar alto, o IPCA tende a dar uma arrefecida, imagino, e os fundos de CRI eles vão mudar seus indexadores, provavelmente. Então a parte de indexação ela é muito importante para quando você vai analisar um fundo de CRI. Hoje, dentro da indústria de fundos de CRI, a gente gosta, assim, a gente montou até um produto para isso, então fica fácil falar que a gente gosta de fundos de CRI que tem um prazo da carteira de duração baixo. O que é um prazo de duração? Quando você compra um CRI, você pode comprar um CRI que vence daqui a 5 anos, um CRI que vence daqui a 6 anos, ou daqui a 20. Ou muito curtinho, né, de 1 ano, 2. Esse prazo, quanto mais longo é o prazo do CRI, mais ele responde a variações na taxa de juros de médio prazo e de longo prazo. Então, quando você tem um CRI... Que são as mais voláteis. São as mais voláteis, mas não necessariamente são os CRIs percebidos como mais voláteis. Então, quando você compra, para não citar nomes, quando você compra um CRI que tem um chamado high grade, né, que contra uma empresa super sólida e que tem um spread baixo sobre a NTNB, né, sobre o Tesouro IPCA, um CRI de 10 anos que paga, sei lá, IPCA mais 6, que a empresa não tem tanto risco de quebrar, não tem tanto risco de não te pagar, a empresa é super sólida. Esse CRI, ele sofre uma variação quando a taxa de juros sobe ou cai, muito maior do que um CRI de 1 ano e meio, 2, e que é um CRI, sei lá, IPCA mais 12, que é um bem mais high yield. Então você tem duas componentes que atuam na precificação desses CRIs. E isso é difícil dizer porque os fundos eles não marcam os CRIs que deveriam. Mas eles marcam na curva, né? Mas isso não é culpa dos fundos, é culpa dos administradores. Mas quando você compara hoje um CRI chamado High Yield, que paga, sei lá, IPCA mais 10, 12, que vence daqui a 1 ano e meio, contra um CRI chamado High Grade, que paga daqui a 10 anos, tem um prazo de 10, 20 anos, que é um IPCA mais 6, algo assim, a gente enxerga como um risco de mercado muito mais alto o IPCA mais 6 e com um risco de crédito muito mais alto o outro CRI, IPCA mais 12. E quando você aumenta os juros, o que acontece? O risco de mercado ele acaba falando mais alto do que o risco de crédito. Então, operações que têm um risco de mercado mais alto, que é um risco referente à oscilação de juros, são CRIs que deveriam estar sendo marcados muito mais para baixo em termos de preço. E CRIs que dependem muito mais do crédito, aí sim você tem que analisar caso a caso, entender se o crédito da empresa deteriorou ou melhorou, mas no geral são fundos que têm menos variação em relação a essa taxa de juros de longo prazo. Vocês estão se posicionando nos duration mais curto, ou seja, esses fundos de IPCA mais 10, 12, com vencimento curtinho. É isso. E assim, olhando você, né, realmente, né, vamos dizer assim, no FOF você só compra FII, né, realmente no MetaTV você pode comprar também FII. Como funciona, assim, a divisão do cheque, né, assim, a decisão de investimento, assim, cada um joga o seu jogo ou realmente uma decisão colegiada, mesmo comitê, a gente vai alocar em um, vai alocar em outro também? São estratégias muito diferentes. Então é importante dizer isso. O FOF ele tem um mandato exclusivo de investir em fundos imobiliários. E o FOF ele pode navegar em outras classes de fundo e ele é um fundo que a gente considera que é mais de médio e longo prazo. Então ele é um fundo que pode ter momentos em que ele vai pagar um dividendo mais baixo, pode ter momentos que vai pagar um dividendo mais alto, mas é um fundo onde a gente busca TIR, aquele assunto inicial. É um fundo em que a gente busca operações para ganhar quando a economia virar daqui a 1 ano e meio, quando a vacância acontecer, daqui não sei o que, laje corporativa está assim, logística está assado. Então a gente faz essa transição entre as classes e também entre fundos de CRI.
Esse outro produto, o MATV11, é um produto que a gente desenhou ele exclusivamente para fundos de CRI High Yield. Então, a componente dele de carrego, a gente faz a seleção da carteira, compra essa carteira para carregar. Essa é uma carteira que vai dar o dividendo recorrente desse fundo. É uma carteira que hoje representa 60 e poucos por cento do fundo. A gente tem um componente de mais ou menos 30% do fundo que só muito tático, né? Ele entra e sai muito rápido de determinadas oportunidades, que é uma componente muito importante, principalmente para quem está operando FIs de CRI, porque você tem oscilações relevantes em termos do valor patrimonial e valor de mercado desses fundos. E oscilações que são muito rápidas. E esse produto nosso, ele tem hoje um patrimônio pequeno, ele tem um patrimônio de 35 milhões. A gente, em breve, deve fazer uma próxima oferta aí restrita aos cotistas. Inclusive, isso é importante dizer, assim, é um fundo que vai crescer de forma muito devagar, sempre testando a estratégia e sempre privilegiando os cotistas do fundo. Então, essa emissão vai ser só para quem é cotista do fundo. E o que a gente pretende fazer nesse produto a gente vai ter o produto hoje, tem 35 milhões nele, ou seja, a parcela de giro ela é muito expressiva dentro do fundo. Depois dessa próxima emissão, a gente pretende subir um pouquinho o patrimônio do fundo, mas nada megalomaníaco. E vamos testar. O fundo funciona legal com esse patrimônio? Funciona legal. Aí a gente sobe mais um pouquinho. Então, é uma estratégia que a gente desenhou para ter no máximo aí, o hard limit que a gente colocou é 200 milhões, mas a verdade é que ele deve crescer um pouquinho, vamos testando, funciona 6 meses, legal. Sobe mais um pouquinho, testa, evita carregar a caixa, evita um período de alocação muito grande, evita algum tipo de conflito de interesse de pessoas que compram fundo para flipar ou de eventualmente vender abaixo do que o fundo vale. Então é uma estratégia que a gente está cuidando com bastante carinho para crescer desse jeito um pouco. E qual que seria o teto do MORC e do Mori 11 também? O teto de? Não, capacity, né? O tamanho. O capacity. Então, quando a gente lançou o Mor 11 em 2020, o nosso capacity que a gente tinha desenhado, a gente desenhou toda a estratégia do produto, viu a liquidez dos fundos que a gente tinha na carteira, que a gente pretendia ter na carteira, e a gente desenhou para ter um capacity máximo de 300 milhões. A verdade é que o mercado de lá para cá dobrou de tamanho. Então, eu não vejo assim, a gente não deve subir o fundo de forma expressiva, mas hoje eu vejo com o que era o meu capacity de 300 milhões no começo de 2020, hoje eu já enxergo que seria um capacity de 400, 450, ainda aguentaria essa estratégia muito bem. Ajustando pelo volume maior de negociação, você consegue realmente crescer mais o fundo. Sim. Exatamente. E o outro fundo, que é o fundo que só compra fundos de CRI High Yield, ele tem um capacity muito menor. Por quê? Porque você restringe o universo dele. Então você restringe para fundos de CRI hoje são uns 40% da indústria, mais ou menos isso. Então você aplica esse fator, 40% dos 400 milhões. E qual foi o racional assim, que você falou? Realmente você viu assim, a gente viu muita gente criando FOF, assim, porque tinha uma carteira administrada ali aqui, não sei o que lá, para simplificar, bota tudo num FOF só. Então você pode comentar para a gente assim, qual foi o racional, né, dos produtos que a Mor está trazendo para o mercado, e também se tem outros produtos que você pensa em trazer também, acho que sei lá, os seus clientes te demandam, ou eles falam assim, me vê um fundo imobiliário só com CRI High Yield, assim, qual que é a cabeça que vem assim e o que também você pode dar de dinheiro para a gente para um futuro, né? Claro. Hoje, na parte de imobiliários, a Mor tem 3 fundos. Tem o fundo, o FOF, você tem um híbrido, que é esse fundo que compra fundos CRI High Yield e também compra um pouquinho de CRI, e você tem um fundo que só compra CRI. Então a gente desenhou essas 3 estratégias. Por quê? Você tem diversos tipos de investidores e você tem que atender a eles. Assim, a gente identificou que tinha muitos investidores, quando a gente apresentava o FOF, eles, gostei, mas a minha carteira hoje tem esse fundos. Eu falei, legal, a carteira do cara é boa, a carteira do cara tá rendendo legal. A recomendação, tive a recomendação das caras, a recomendação é boa. O FOF, ele tem um horizonte que é para os clientes que querem investir olhando daqui a 2 anos, 1 ano e meio. Você também tem um cliente que ele precisa dessa renda recorrente mais alta. E você tem vários clientes também, várias pessoas físicas que operam em bolsa e tudo mais, que gostam muito de fazer esse giro e às vezes não tem tempo para fazer isso. Então o que a gente falou, cara, vamos sistematizar essa parte? E assim, tudo que é FOF é só sistematização de algo que já existe, né? O nosso FOF inicialmente foi a sistematização da carteira imobiliária de alguns clientes que a gente tomava conta do dinheiro. Esse outro fundo foi a sistematização
desse tipo de estratégia, que era pessoas que compram fundos high yield para ter essa rentabilidade mensal um pouco mais alta e também para ganhar no giro, né? Acho que as pessoas gostam de comprar entra na oferta, exerce no VP, vende no valor de mercado. E esse fundo, inclusive, é um fundo que a gente deixou permitido fazer short. Então, é um fundo em que a gente faz arbitragens, a gente pode eventualmente fazer long short entre fundos imobiliários, a gente pode entrar em emissões e shortear no valor de mercado, a gente tem um leque de coisas que a gente está livre para fazer nesse fundo. A garantia que você bota no short, que é LFT, ou você não consegue botar o fundo imobiliário como garantia ainda, né? Não consegue. Então você tem que colocar LFT. A verdade é que assim, os nossos shorts eles tiveram duração muito curta, eles tiveram duração de 4, 5 dias no máximo. Tá. Então a gente botou dinheiro mesmo, e porque a verdade é que o custo de transação de você comprar uma LFT e vender, comprar LFT, botar de garantia, depois pega ela de volta, vende de volta, às vezes é maior do que o ganho que essa LFT vai te dar nesses 5 dias. Então, a gente, às vezes, se vai fazer um short um pouco mais longo, faz em LFT, se vai fazer um short um pouco mais curtinho, a gente encaixa mesmo. E aí, deixa eu te perguntar, eu fiquei com uma vontade de interromper várias e várias vezes aqui. Primeiro aí, pegando esse gancho final da parte de short. Bom, se você pode shortear um fundo, você está se alavancando, você pode se alavancar vendendo, mas você não pode se alavancar comprando. Você acha que faria sentido opções de fundos imobiliários ou poder termar fundo imobiliário? Não vejo restrição nenhuma. Não vê nenhum problema. Agora, sobre formador de mercado, né? Porque long e short você depende de uma liquidez até um pouco maior. Você acha que faz sentido? A gente tem visto alguns fundos que até para a indústria, de certo modo, são líquidos contratando formador de mercado. A gente vê fundo aí que gira 2 milhões de reais, contratou um formador de mercado recentemente, um fundo que gira com 500 mil dia, contratou também formador de mercado. E para fundo imobiliário daí é uma liquidez razoável. Esse formador de mercado você enxerga como? É algum institucional querendo entrar? Ou como que você mensura, como que você enxerga essa questão? Normalmente os formadores de mercado eles são contratados pelos fundos. Então a gestora vai lá, contrata uma empresa, um banco normalmente, que atua como formador de mercado. Então esse formador de mercado, como ele atua, né? Ele põe algumas ordens na compra, algumas ordens na venda. Conforme o mercado ele vai sentindo que o mercado está mais vendedor, ele vai reduzindo os bids e reduzindo o preço, né, do bid do offer, e conforme ele sente que o mercado está mais tomador, ele vai aumentando o preço do bid do offer. Então é mais ou menos esse jeito que o formador de mercado atua, ele dá profundidade para o seu livro, ele dá profundidade para os investidores poderem comprar e vender em determinado preço. Mas eles custam, né? Então assim, é um serviço que você paga por isso. O que é importante de ver nisso é se quem está pagando por isso. Porque normalmente, claro, um formador de mercado ele é benéfico para os cotistas. Então, os cotistas que decidem sair, tem alguém para lá comprar e comprar. Enfim, não destrói a cota, assim, é isso. Não destrói a cota no vazio. Por outro lado, existe um custo de ter esse serviço. É importante ver quem está pagando o custo, porque esse custo ele pode ser tanto desembolsado pelo fundo quanto desembolsado pela gestora. Certo. E acho que você pode comentar um pouco, acho que uma coisa que a gente se preocupa muito, né, na parte de FOF, né, assim, na indústria de fundos imobiliários, essa questão da renda recorrente. Então, assim, acho que se você pudesse assim, explicar para a gente assim, como que você vê, né, essa proposta, né, de renda recorrente, assim, acho que a gente vê muitos, né, fundos imobiliários, né, o Felipe acho que estuda direto, assim, acho que realmente, né, que ao longo dos anos, né, muitos tiveram dificuldade em crescer a renda, né, assim, acho que por causa das ofertas e tal. Então, assim, se você puder explicar para a gente assim, qual que é o teu racional, né, de fazer novas ofertas, assim, acho que se vai realmente, né, gerar valor para o cotista, se realmente vai, sei lá, fazer abaixo patrimonial, assim, e também acho que, e como você olha essa ótica da renda recorrente, assim, se você se preocupa, assim, de quando você vai comprar um fundo imobiliário, você falou realmente a cabeça da TIR, né, etc e tal, mas obviamente tem que, né, no final do dia, pagar as contas para o cotista no final do mês. Então acho que você pudesse que trazer isso para a gente, assim, ver qual que é a sua proposta, né, de valor do fundo, né? Tá, legal. Eu acho que é importante dizer, e assim, é importante ser muito enfático nisso. Tudo isso que a gente falou até agora, cara, laje comercial, logística, fundo de CRI, você pode pegar tudo isso aqui, juntar tudo e jogar fora, se o gestor não está alinhado com o cotista. Então, esse é a primeira coisa que a gente faz no fundo, a primeira análise que a gente faz. A hora que a gente está analisando um novo fundo para entrar ou reanalisando alguns fundos da carteira, a gente sempre olha, como é que é a estrutura societária dessa empresa, dessa gestora. Tá, legal. Como é que está o gestor em relação aos cotistas? O gestor ele é alinhado?
o gestor vai tomar alguma decisão que prejudica os cotistas, porque você acaba destruindo qualquer tipo de análise técnica que a gente pode ter, né? Quando fala de análise técnica, não é de gráfico, mas análise do fundo em si, quando o gestor está desalinhado. E o gestor desalinhado, isso é muito fácil de acontecer, né? O gestor que está mais preocupado em aumentar suas taxas de administração e aumentar seus ativos sob gestão do que efetivamente entregar uma boa receita, um bom retorno para os seus cotistas. Então é importante dizer que a maioria das vendas que a gente fez antes da gente atingir o valor de TIR que a gente esperava do fundo, foram quando a gente percebeu que a gestão estava desalinhada dos cotistas. Então, aí não vou exemplificar nome de fundo, mas imagina, por exemplo, a gente fez toda aquela análise de laje corporativa aqui, putz, é uma posição que a gente está segurando, é uma posição que a gente acredita, legal. Você compra um ativo hoje de laje corporativa que está saindo com desconto de 30% sobre o valor patrimonial, que tem alguns fundos que estão com esse tipo de desconto. Você compra, putz, você vai lá, não, tá saindo por 9, 10 mil reais o metro quadrado aqui, putz, perto da Faria Lima, onde está sendo transação de 20, 23 o metro, o fundo tem um upside gigante para ter. Legal. Aí vai o gestor, faz uma emissão baixa patrimonial e compra um ativo horrível em Osasco. O que você faz? Pessoal, nada contra Osasco, tá? Só um disclaimer aqui, a gente não tem nada contra Osasco. Inclusive, Osasco está sendo uma praça boa. Eu falei isso, mas foi sem pensar, porque Osasco está sendo uma praça boa de novas compras de laje, porque está sendo incentivado pela prefeitura. Inclusive, várias empresas que tinham lajes comerciais grandes aqui em São Paulo migraram para Osasco para pegar um incentivo fiscal. Então está tendo uma queda de vacância. Então foi um exemplo ruim, inclusive. Eu posso citar alguns, assim, a Uber foi um dos maiores, né, que vagou aqui em São Paulo, na Zona Sul, e foi para Osasco. Algo parecido com o que Barueri fez lá atrás na região de Alphaville. Exatamente. Então, assim, é só para pontuar que não adianta nada você fazer uma baita análise, comprar um fundo mirando daqui a 2 anos e no meio do caminho o gestor pega, faz uma emissão abaixo do patrimonial e compra um ativo ruim. Isso vai destruir o valor do seu fundo. E é o que você falou, como é que você enxerga a renda recorrente. Cara, a renda recorrente depende muito mais do alinhamento do gestor e do como o gestor está alinhado com os seus cotistas, do que, de fato, se o fundo tem laje A ou laje B, se o fundo tem o CRI high yield, high grade. Assim, quando o fundo está desalinhado e o gestor está só preocupado com aumentar o tamanho da sua receita, nem tudo vai para água abaixo. Deixa eu te perguntar aqui agora sobre ainda lajes, pegando esse gancho, o que você acha de RMG? O que você acha também de alavancagem para os fundos? RMG, a gente é indiferente, assim, você só põe na conta, né? Se o cara está pagando X por uma laje e põe uma RMG, você sabe que o cara está pagando X mais RMG, então você sabe que o cara está pagando um pouco mais caro pela laje. RMG nada mais é do que eu te dar o dinheiro e você me dá o dinheiro de volta. Então, indiferente, assim, é só um método de você... Assim, você tem utilidades para isso, né? Não é um método de enganar ninguém, assim, nada disso. Mas você tem uma utilidade para isso que às vezes você tem um fundo que tradicionalmente dá dividendos e que os cotistas esperam ganhar esse dividendo, e você faz uma nova aquisição e essa aquisição tem uma vacância, então você negocia essa RMG por um certo tempo até completar essa vacância e o fundo continuar dando o rendimento recorrente que sempre deu, que é um acordo, cada fundo tem o seu acordo com os cotistas, né? Cada fundo fala o que vai fazer e espera-se que é feito o que ele falou que ia fazer. Então, quando você tem a RMG para segurar essa renda que foi pré-combinada na estratégia do fundo, acho que é super normal, só que essa RMG ela tem que servir para alguma coisa. Então, ela tem que ou servir para, no período que o fundo está com vacâncias, comprar um prédio mais barato porque estava vago, às vezes para pegar uma RMG é interessante, porque você vai ter o período que você consegue locar o prédio e depois disso está recebendo. Então, essa RMG, então assim, é importante dizer, a RMG ela tem que sempre ter um objetivo, que eu citei alguns, mas tem outros. Prazo, sim, que o desafio é justamente esse, né? Você então não tem um problema hoje, mas vai ter um problema daqui a 1, 2 anos que você isso, sim, mas o que não pode acontecer é você fazer uma RMG e o gestor ficar encostado. Falar, pô, o negócio já está renda na RMG, eu não vou nem procurar inquilino. Estou aqui, tranquilo. Então, assim, isso a gente raramente acontece, né? É difícil o cara que tem um fundo na mão e tem o ativo lá, o cara busca os novos inquilinos, mas acho que ele busca de forma menos enfática quando você tem essa tranquilidade da RMG. E a alavancagem, a gente
é a favor de tudo que consiga ser, como posso dizer, gerar valor para o fundo. Então tem que ser accretive para o fundo. Então de nada adianta você fazer uma alavancagem a IPCA mais 10 e comprar um ativo que rende IPCA mais 7, você está destruindo valor, mas o contrário faz sentido. Então você tem que tomar muito cuidado nessas alavancagens para casar prazos, né? Cuidado com aluguéis típicos, com alavancagens muito longas, tomar cuidado com o indexador da alavancagem, né? Então às vezes você tem alavancagem IGPM e o indexador do aluguel é IPCA ou vice-versa, e isso pode gerar alguns descasamentos. E você tem um outro descasamento, que é um descasamento importante, isso não entra muito no mérito de quão essa alavancagem vai ser boa para o cotista no fim, mas ela é um problema temporal, que é o seguinte, a alavancagem, o CRI, né, quando você normalmente vai ver a CRI, ele atualiza pelo IPCA, pelo seu indexador mensalmente. E o seu aluguel ele atualiza em determinado tempo. E quando lá para baixo. Mas se você casa, né? Imagina assim, você montou um fundo. Infelizmente acontece muito. E tem alguns casos que são assim, a gente tem um fundo na carteira que tem esse tipo de alavancagem. Um fundo que, montou um contrato atípico de 10, 15, 20 anos, montou uma alavancagem de 20 anos, a alavancagem, a taxa, o spread over IPCA, ela é mais baixa do que o cap rate. Só que na alavancagem, o IPCA ele vai acontecendo mês a mês. E a revisional dos contratos ele acontece uma vez por ano, normalmente. Então você tem esse descasamento de fluxo de caixa. Então é importante o gestor estar preparado. Assim, mas é um perigo, mas é uma coisa previsível. O problema é imprevisível. Quando é previsível, você consegue fazer sua gestão de caixa. Porque a alavancagem é contrato, sabe quando vai ter que pagar, então é realmente... Você consegue olhar para frente e saber, bom, se o IPCA vai subir 20% esse ano, e a minha revisional daqui a um ano vai ser de 20% também. Só que você tem um descasamento, né? O 20% que subiu foi agora, o revisional vai ser lá atrás na frente. Óbvio, falando em 20% é um problema, na verdade, não é uma solução. Porque aí você olha o risco do inquilino chegar e tentar te renegociar. Mas normalmente, em situações mais normais, né, isso tudo tende a ocorrer super bem. Bom, é isso, pessoal. Nossa live avançou muito bem. Eu não tenho mais nenhuma pergunta sobre fundos imobiliários. Você tem mais alguma, Ozaki? Não? Vamos para aquelas perguntinhas finais aí de arredondamento da nossa entrevista, conhecendo um pouco mais quem é o Yuri, que eu não me arrisco a dizer o sobrenome aí, depois eu deixo para ele comentar se quiser, mas brincadeiras aqui. Conhecer um pouco mais a figura do gestor, as pessoas gostam de saber quem é a pessoa por trás do profissional, né, ali que está gerindo o fundo. Eu vou te perguntar, vamos começar aí esse bate-bola aqui bem fluidinho. A gente sempre pede para os gestores indicarem 2 livros, um livro de mercado, um livro fora do mercado. O que você indica para a gente aí, o que você acha legal? Legal. Uma leitura que vai agregar aí. Bacana. Bom, eu vou... Um livro de mercado, eu acho que é um livro... Ele é ligeiramente técnico de ler, mas não tanto. Eu acho que as pessoas hoje, como você tem um envolvimento muito grande de novas pessoas no mercado, não só imobiliário, mas de ações principalmente, as pessoas gostam muito de análise técnica, né? E as pessoas gostam muito, olham aqueles desenhos e suportes e não sei o quê, e não entendem muito bem de onde isso tudo vem. Então, tem um livro super legal que, na verdade, eu li assim, há muitos anos atrás, quando estava entrando na mesa de operações, que é um livro que quem escreveu que chama Alexander Elder. O nome em inglês é Trading for a Living. Em português, eu esqueci, sinceramente. Mas está disponível em português, se procurar pelo nome em inglês vai achar. O que esse livro é? Ele é um livro de análise técnica, ele então dá os indicadores de análise técnica, mas o cara que escreveu é um psicólogo. Então, tudo que é análise técnica hoje, ele vem de um comportamento de manada, né? Ele vem de um comportamento que faz com que a maioria dos investidores tomem a mesma decisão ao mesmo tempo, por um comportamento de preços. E isso nada mais é do que uma análise psicológica de rebanho. E ele faz exatamente isso para ancorar cada tipo de análise técnica. Então é legal que ele pega todos os indexadores, dos mais simples até os mais complexos, e te fala, esse aqui funciona porque é disso aqui, porque quando as pessoas tomam uma decisão no coletivo, quando o preço cai X%, as pessoas se desesperam e assim por diante. Então é um livro bem interessante nesse sentido. De livros, não de ficção, mas livros que a gente usa para lazer. Se quiser ser de ficção, também fica à vontade. Não, legal. Assim, eu sei que teve um gestor recentemente, inclusive a gente conversa bastante sobre essas várias coisas, que veio aqui
e recomendou um livro, que é o livro do Musashi, que é um livro que a gente leu. É o terceiro que vai indicar esse livro. Mas eu não vou indicar esse livro. Ah, então eu retiro. Não foi. Poderia ser, mas não foi. Eu vou indicar o livro que o Musashi escreveu. Então é legal, assim, o Musashi, enfim, ele contou toda a história, acho que é super legal, é um livro super válido de ler, foi um dos primeiros livros um pouco maiores, assim, que eu li na minha vida. A história do samurai, enfim, na época antiga no Japão, que ele tem uma trajetória super interessante, uma trajetória de aprender um pouco sobre a arte da guerra, a arte dos samurais, etc. E ele, no final da vida, ele teve um aprendiz, e ele, nos últimos 2 anos da vida dele, mais ou menos, ele ficou recluso a uma caverna, isso é o que diz o livro, então não sei se dá para acreditar ou não, mas ele diz a lenda que ele entrou numa caverna e ficou 1 ano e meio escrevendo um livro, que chama Um Livro dos 5 Anéis, em português, chama Gorin no Sho. É um livro em que ele explica pro discípulo dele tudo que ele aprendeu na trajetória dele de espadachim, de estratégia. É meio que um arte da guerra, um pouco diferente aí sobre realmente tudo que ele aprendia durante a vida. E é um livro dedicado ao aprendiz dele. Então, é um livro que foi passado de aprendiz a aprendiz dele por muito tempo. E hoje está disponível em qualquer livraria, então todos têm acesso. Pô, bacana. Queria pegar um gancho aqui para falar sobre o livro de análise técnica que ele recomendou. Realmente o Dr. Alexander Elder, ele é russo, radicado nos Estados Unidos, é um médico, né? Fez aí psiquiatria. Eu li os 3 livros, aliás, são 4 livros, né, que ele fez na sequência. O primeiro é o Theory for Life, a tradução dele para português com o nome meio extenso, eu também não tentei puxar aqui na memória e não lembrei, mas tem o livro e depois tem o Guia Prático, que é um livro de exercícios. E uma curiosidade é que o Dr. Alexander Elder, ele não operava por gráfico de candlestick, ele usava gráfico de barra. Então, é uma diferença um pouco aí do que a gente está acostumado a ver de análise técnica no Brasil. E é um livro também que eu acho bem interessante que você faça a leitura. E ainda vou um pouco mais adiante, faça a leitura dos 3 livros dele traduzidos para o português, que são aí a sequência, e você vai ver como ele muda a mentalidade dele, a maneira dele enxergar mercado. E também deixo aqui uma ressalva que ele não era muito fã de day trade, ele não gostava, ele era mais de swing trade. E do primeiro livro, que é esse que o Yuri citou, 91, 92, o último livro foi traduzido pelo Baster, que era Aprenda a Operar Vendido, a Vender e Operar Vendido, algo nesse sentido, um livro de capa roxa. Do meu ponto de vista, a melhor tradução dos livros do Alexander Elder, até porque foi feito por um cara de mercado. E eu acho legal fazer a leitura dos 3, porque você vai vendo como ele mudou ao longo do tempo a maneira de enxergar o trade. Então, fiquei surpreso, um gestor de fundos imobiliários indicando um livro de um analista técnico, aí, de um trader, bem bacana. Agora vamos falar de uma personalidade que tenha sido relevante para você, que você goste, que te impactou, alguém que você possa citar aí, de algum modo te inspirou. Uma personalidade que de algum modo me inspirou. Não vou falar uma personalidade conhecida, mas não tão conhecida assim. Eu acho que a primeira pessoa que eu trabalhei de perto, que é uma personalidade do mercado financeiro, que é o Luiz Fernando Figueiredo, hoje sócio fundador da Mauá Investimentos, né? Eu trabalhei na Mauá por 3, quase 4 anos. Foi onde eu aprendi a viver na mesa de operações, né? Foi onde eu tomei gosto por fazer isso. E ele é um cara super, entende muito de mercado, super bom no que faz, super bom com equipe, super bom em ensinamento, tanto que não é à toa que hoje, se você olha nos fundos multimercados, né, a grande maioria não, mas vários gestores que hoje são super conceituados em fundos multimercados tiveram sua passagem pela Mauá Investimentos lá atrás. Então, assim, eu deixo aqui a dedicatória ao Luiz Fernando, Boa. Que foi ex-diretor do Banco Central, enfim, já é uma personalidade, então, mas foi um cara que, assim, formou uma escola de investimentos. Qual que foi o maior aprendizado que você teve com ele? O que mais dele te marcou, assim? Olha, o Luiz Fernando, ele é um cara que ele não mede esforços para fazer com que tudo corra bem na empresa, no floor, na gestão, em todos os sentidos. Então, ele é uma pessoa que fez de tudo
que tudo desse certo, assim, não sei nem como falar isso. Boa. Tem algum esporte que você gosta de fazer? Qual que é o teu hobby? O que você faz nas tuas horas vagas? Olha, eu sou saxofonista. Eu toco em algumas bandas. Pô, legal. Então, é meio por aí. Eu atrapalho bastante a vizinhança lá em casa. Os imóveis lá perto desvalorizaram bastante, viu? Bacana. Vamos te contar na noite, então, aí tocando sax em algum lugar. Só esperar a pandemia dar uma boa tranquilizada, aí estaremos por aí. Beleza, bacana. Bom, pessoal, é isso. Agradeço aí mais uma vez a audiência de vocês fiel acompanhando nosso trabalho aqui com fundos imobiliários. E antes de me despedir, passar a palavra para o Losnak. Então, obrigado, então, Yuri, obrigado também, Felipe, obrigado a todo mundo para assistir e vamos falando com outros gestores ao longo do tempo. E que tudo dando certo, a gente faz também, acho que uma atualização com você, né, em breve também. É isso aí. Yuri, obrigado. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Entrevista com Gestores. Tchau!